Você tirou da pausa, está pausado, Emílio. Pronto. Agora. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, que as bênçãos do Mestre querido possa nos envolver a todos e principalmente aos benfeitores espirituais do Grupo de Assistência Fraterna, para que todos nós sejamos envolvidos na luz e na paz celestial e, principalmente, o nosso orientador, o nosso professor Emílio, nesta noite, seja profundamente envolvido e abençoado para nos transmitir os ensinamentos do livro Atos dos Apóstolos. Neste instante, eu convido a todos que possamos fechar os nossos olhos para conversarmos um pouquinho com Jesus. Mestre amado, querido amigo de todas as horas, certas e incertas, nós te agradecemos, Mestre, porque a cada manhã a esperança inunda os nossos corações, na certeza de que estaremos sob o seu amparo e sob a sua proteção em todos os passos que dermos em nossa jornada. Que a vossa luz possa continuar iluminando os nossos caminhos, que a vossa paz habite nos nossos corações e que o vosso amor possa cobrir a nossa multidão de pecados. Em seu nome, nós damos por aberto esse estudo dos Atos dos Apóstolos, desse domingo, dia 8 de novembro de 2020. E com a prece que o anjo saudou Maria, nós faremos a abertura oficial deste estudo. Ave Maria, cheia de todas as graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Senhora, entre todas as mulheres deste mundo, pois bendito foi o fruto do vosso ventre, nasceu nosso amado Mestre Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós que somos grandes pecadores, agora e na hora de nossa passagem para a pátria espiritual e por toda a eternidade. Mãe amada, Mãe de todos nós, que a vossa luz infinita e o vosso amor possa envolver todos que aqui se encontram presentes neste momento e todos aqueles que irão acessar o YouTube em busca de um lenitivo, em busca do conhecimento bíblico. Que assim seja. Que assim seja. Mary, a palavra é sua. Sim, então vamos fazer a leitura, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 9 a 25. Simão, o mago. Ora, vivia há tempo na cidade um homem chamado Simão, o qual, praticando a magia, exercitava a admiração do povo de Samaria e pretendia ser alguém importante. Todos, do menor ao maior, lhes davam atenção, dizendo: este homem é o poder de Deus, que se chama o grande Davan. O grande, né? Desculpa, que se chama o grande. Davam-lhe atenção porque ele, por muito tempo, os fascinara com suas artes mágicas. Quando, porém, acreditaram em Filipe, lhes anunciara a boa nova do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Homens e mulheres faziam-se batizar. O próprio Simão também acreditou, e tendo recebido o batismo, estava constantemente com Filipe, admirando-se ao observar os sinais, grandes atos de poder que se realizavam. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, descendo até lá, oraram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo, pois não tinha descido ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então começaram a impor-lhe as mãos e lhes recebiam o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito era dado pela imposição das mãos dos apóstolos,
ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dai também a mim este poder, para que receba o Espírito Santo todo aquele a quem eu impuser as mãos. Pedro, porém, replicou: Pereça o teu dinheiro e tu com ele, porque julgastes poder comprar com dinheiro o dom de Deus. Não terá partes nem herança neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade e ora ao Senhor para que te possa ser perdoado este pensamento do teu coração. Pois eu te vejo na armadura do fel e nos laços da iniquidade. Simão respondeu: Rogai-vos por mim ao Senhor, para que não me sobrevenha nada do que acabais de dizer. Então, tendo dado testemunho e anunciado a palavra do Senhor, eles voltaram a Jerusalém, evangelizando muitos povoados dos samaritanos. Bom, sim, eu não, não entendo muito, né? Mas acho que eles quis falar aqui que a gente não compra, né? O dom, né? Ou seja, a gente não compra aquilo que a gente recebeu de graça. Isso que eu entendi. Agora com você, Mídio. Que bom, que poder de síntese, né? Disse tudo, em menos de segundos. Muito bem. Agora, a gente, no título da Bíblia, desse item, tem Simão o Mago. Ou seja, Lucas faz questão de registrar esse fato que aconteceu na Samaria. Então, vamos refletir sobre isso na noite de hoje. E desejamos a todos uma ótima noite e uma ótima reflexão. Muito bem. Alguns questionam a respeito de quem foi Filipe. Se foi um Filipe apóstolo ou se teria sido outro Filipe. Muitos consideram como sendo Filipe o apóstolo. Bem, se não fosse o apóstolo, Lucas teria colocado aqui nesse texto alguma observação. Existiu cuidado. Nós observamos Tiago maior, Tiago menor. Então, quando ele trata de Filipe, ele trata com familiaridade. E ao tratar com familiaridade, ele está falando de um apóstolo de Jesus. Sem dúvida, se não fosse o apóstolo de Jesus, Lucas daria ali, colocaria algum detalhe em sua narrativa, considerando que ele era detalhista. Lucas era um narrador detalhista. E aqui, depois que ele fala a respeito do que Filipe fez em Samaria, as curas inúmeras, ou seja, tudo aquilo que Jesus fez, Filipe fez. Evidente que numa proporção menor, mas passando para aquela população a mensagem da fé, a mensagem da esperança, do amor e da persistência quanto ao cultivo das virtudes. Mas Lucas faz questão de mencionar esse homem, chamado de Filipe o Mago. Bem, o conceito de mago que nós temos hoje, o mágico, não era bem o conceito que existia naquela época. Ou seja, Simão, o mago, Simão era um homem dotado de faculdades mediúnicas. Outros autores falam em dons psíquicos, capacidade psíquica. Por exemplo, a telepatia é uma capacidade psíquica. É um tipo de mediunidade. Mas é muito mais um atributo do espírito no tocante à sua percepção. A mediunidade ela é um atributo psíquico
que está a serviço da comunicabilidade com os espíritos. Então, isso se deve perceber. O indivíduo pode ter uma capacidade psíquica, telepática, muito grande, mas não está a serviço da comunicabilidade com os espíritos. Não poderíamos dizer que Simão Mago tinha muitos dons mediúnicos, mas também não podemos dizer que ele só tinha dons psíquicos. O fato é que, tendo capacidade mediúnica ou dons psíquicos, o fato é que ele conquistou a credibilidade daquele povo. Provavelmente ele curou, provavelmente ele falava da vida de cada um. E é evidente que ele poderia ser portador de dons mediúnicos, capacidade mediúnica, e também dons psíquicos, capacidade psíquica. Ou seja, o suficiente para gerar naquela população, naquela comunidade, a fé, a crença. Quando chegou Filipe, Simão, chamado de o Grande ou o Mago, ele reconheceu a superioridade de Filipe. Ele viu que Filipe fazia muito mais do que ele. Ele viu que os seus dons mediúnicos ou psíquicos estavam muito aquém da capacidade mediúnica e psíquica de Filipe, do apóstolo Filipe. E ele reconheceu. E ele se submeteu e passou a seguir Filipe. Muito bem. Isso demonstra que era um homem inteligente, bem intencionado, mas como nós vamos ver lá na frente, ainda fora da sintonia. Tanto que ele fala em doar dinheiro e, em troca disso, receber esses dons. Muito bem. Qual a diferença entre Simão o Mago, portador de capacidade mediúnica, e Filipe? A diferença é muito grande. É que Filipe estava a serviço de Deus. Simão Mago estava a serviço de si mesmo. Ele colocou os seus dons a serviço do seu espaço social, do seu prestígio social, do seu status social. É a diferença daqueles que oram e daqueles que não oram. Aqueles que têm virtudes, mas que não estão em sintonia da oração, muitas vezes podem se perder dentro do contexto em que atua, ou onde atua. De que maneira que se perde? Por que se perde? Porque não se coloca a serviço de uma força, de um poder maior. O médium em oração, ele está a serviço da comunicabilidade dos espíritos, mas ele se blinda, porque ele se coloca numa condição de trabalhador, e não apenas de mestre. Mas que trabalhador? O trabalhador que está a serviço. A oração nos coloca numa sintonia com comunidades superiores, com espíritos superiores. E quando o indivíduo em oração percebe essa comunidade superior, que ele pertence a essa comunidade superior, que trabalha em favor do bem, é evidente que ele não tem como se envaidecer disso. A convivência com os homens nos favorece a vaidade. Por quê? Porque aquele que sabe um pouco mais, aquele que tem algumas características mediúnicas, é evidente que diante daqueles que não têm, possam se sentir superior. Mas por intermédio da oração, ele percebe que os atributos que ele possui são diminutos em relação à grande comunidade, àquela comunidade superior
na qual ele pertence ou deseja pertencer. Então, por isso que a mediunidade não fundamenta a evolução espiritual. Ser médium não significa ser evoluído. Mas se o portador da mediunidade está em constante sintonia com os espíritos superiores, com os espíritos familiares, com os espíritos amigos e com Deus, ou seja, ele percebe a verdadeira razão, não só da mediunidade, mas dos demais talentos que ele possui. Por exemplo, a inteligência, a capacidade de comunicação, de convencimento, ou seja, a saúde. Muitas vezes o indivíduo que goza de plena saúde pode se sentir superior àqueles que estão enfermos. Mas se ele coloca a saúde a serviço dessas pessoas, essa ilusão de superioridade se esvai. Simão Mago era um indivíduo dotado de virtudes. Ele queria ajudar, mas ele não aprendeu a orar. Ele não percebeu, ele não sabia que o grande poder vinha da oração. O grande poder de Filipe, de Pedro, de João, esse poder vinha da oração. E era uma prática que ele não entendia, que ele não sabia. O que faltava em Simão, o mago, era o hábito da oração. A sintonia com faixas superiores de pensamento. Muito bem. Quando Jerusalém, os apóstolos em Jerusalém souberam do que estava acontecendo na Samaria, eles foram, Pedro e João, foram até a Samaria. Pedro e João tinham um dom mediúnico, uma capacidade mediúnica, que era de abrir, de desenvolver, de abrir os portais mediúnicos, os pontos energéticos mediúnicos, que nós conhecemos com o nome de chakras, para que o indivíduo pudesse receber o Espírito Santo. O que significa isso? Pudesse se tornar um médium mais em sintonia com as atividades, sendo orientados pelos espíritos superiores desencarnados. Quando Pedro e João tocavam as pessoas, diz assim, tocou e fez com que o Espírito Santo permanecesse nelas. O que significa? Ou seja, dava a essas pessoas, pelo poder que eles tinham, a oportunidade de também trabalharem com a mediunidade. É como se fosse um processo de desenvolvimento mediúnico. Então, existem médiuns que têm essa capacidade. A capacidade de promover, de ajudar a mediunidade latente em pessoas que não exercitam a mediunidade. Por exemplo, nós acreditamos que Chico Xavier tinha essa mediunidade. A capacidade mediúnica de ajudar os médiuns a, primeiro, perceberem a importância da mediunidade, o objetivo da mediunidade, mas também de proporcionar-lhes a capacidade mediúnica do trabalho. E daí, por isso que se justifica como ele escreveu obras juntamente com outros médiuns. Por exemplo, o médium Valdo Vieira. Chico Xavier psicografava e Valdo Vieira prosseguia a mensagem mediúnica como se fosse um médium só. Temos o Carlos Bacelli, então, que também tem uma mediunidade. Então, existem médiuns que despertam mediunidade em outros médiuns, que abrem, que proporcionam a esses médiuns, em suas mediunidades latentes,
a possibilidade de terem conscientemente esse dom, esse atributo. É evidente que não foram todos que Pedro estendeu a mão, que João estendeu a mão, que passaram a ter a mediunidade da mesma maneira. Mas, com certeza, os pontos energéticos mediúnicos ficaram mais sensíveis. Só que uns mais e outros menos. Como nós sabemos que todos nós somos médiuns. Então, essa capacidade mediúnica de promover, de despertar o dom mediúnico no outro, Pedro tinha e João tinha. Parece que era quase que um atributo exclusivo deles. Tocavam, cada um, e dali eles saíam despertos para a mediunidade. E Simão, vendo tudo aquilo, vendo inclusive que Pedro e João tinham poderes mediúnicos superiores aos de Filipe, ele ficou impressionado. E aí veio a vontade de fazer uma troca, de imaginar como uma pessoa comum. Olha, eu dou tudo que tenho para poder ter esse dom mediúnico. Porque com esse dom mediúnico eu posso voltar a ter tudo aquilo que eu doei. Por exemplo, o dinheiro. Isso se percebe que se tratava de um homem portador de poderes mediúnicos, poderes psíquicos, mas que não estavam atrelados a uma consciência vibracional vinculado a Deus, vinculado ao grande propósito da doutrina de Jesus, que é a união da criatura com o Criador. É o propósito do cristianismo. Portanto, Simão desconhecia essa realidade. E por ignorância ele falou, olha, eu te dou dinheiro, eu te dou tudo que tenho para também ter essa capacidade. E Pedro repreendeu. Não é por esse caminho que se desenvolve esses dons e essas capacidades mediúnicas. E sim, é evidente que pelo caminho da oração. Filha da fé. Simão não estava a serviço de Deus. Ele estava ali a serviço dos homens e a serviço de si mesmo. Não estava ele a serviço por falta do hábito da oração. Então, nós podemos ter todas as virtudes. Nós lembramos o que Kardec diz, vale mais pouca virtude com humildade do que muita virtude sem humildade. Todo mundo se lembra disso. Muito bem. Por quê? Por que vale mais pouca virtude com humildade do que muita virtude sem humildade? Que era o caso de Simão o Mago. Mesmo ele sendo humilde, se submetendo. Mas por quê? Porque a verdadeira humildade só se conquista através da oração. A verdadeira humildade só se conquista através da oração. Porque somente através da oração se pode perceber os poderes de seres superiores, das comunidades angélicas, dos espíritos familiares superiores, amigos. Então, quando nós convivemos com eles, por intermédio da oração, pelo pensamento, ou por algum tipo de mediunidade ostensiva, nós aprendemos os valores da humildade. Por que Sócrates, mesmo sendo tão sábio, se comportou com humildade? Porque ele se comunicava com seu espírito protetor, que ele chamava de daimon. Ele estava em contato com o espírito superior. E ele se colocava na posição de humildade. Por isso que o texto não fala em oração. Mas a oração é o grande pano de fundo do que faltou em Simão o Mago.
um homem dotado de talentos, mas fora da sintonia com Deus. A oração é o grande pano de fundo desse texto. Porque Simão curava. Simão era respeitado. Simão, na Samaria, era buscado. Ele fazia a sua parte. Mas ele não tinha um compromisso espiritual com certas virtudes por falta de um instrumento fundamental, que é a oração. Não se conquista humildade sem oração. Não se pratica caridade legítima na sua elevada pureza sem oração. Oração que significa conversa franca com Deus. Conversa franca com os espíritos. Oração que significa comunicação, sintonia com vibrações superiores. Então, esse é o ponto. E nós observamos que Jerusalém tinha uma certa ascendência para dar um suporte. À medida que as aldeias, as cidades eram visitadas e que muitos eram convertidos, Jerusalém vinha, ou seja, os apóstolos em Jerusalém, eles vinham para dar suporte, para ajudar, no caso aqui, Filipe, nessa missão. Nessa missão. Muito bem. No final, Simão ficou com medo do que Pedro havia dito. Porque Pedro repreendeu, olha, você não está certo com esse pensamento. E mais uma vez, demonstrando humildade, Simão disse, rogai vós por mim ao Senhor, para que não me sobrevenha nada do que acabais de dizer. Ele teve a coragem primeiro, ele acreditou. E segundo, ele disse, tomara que isso não aconteça. Olha, se Simão Mago não fosse uma pessoa especial, ele nem seria citado por Lucas. É uma pena que ele pode ser comparado com aquele mancebo rico. Aquele que cumpria todas as leis e não era desprendido em relação aos bens terrenos. Então, se ele não fosse uma pessoa especial, Lucas não ia tratar desse assunto aqui. Demonstrando que, antes de Filipe chegar, ele já estava lá fazendo um trabalho nesse sentido. E ele se denominava o grande. E ele falava de Deus, ele falava que tinha um poder de Deus, mas ele não estava em sintonia com Deus. Muito bem. O batismo, como naquela época acontecia, era o quê? Era o símbolo de uma conversão, de uma mudança, metanoia, mudança de comportamento, mudança de mentalidade, comportamento mental e comportamento físico. Muito bem. Esse texto serve para nós observarmos os nossos talentos. Os talentos que as pessoas observam, elogiam, que abrem portas, que cada vez mais aumentam o espaço de cada um de nós, o espaço da credibilidade, da confiabilidade. Muito bem, cada um tem sua missão. Mas a pergunta é, como está a nossa sintonia com o Pai? Como é que nós temos orado? Muitas vezes nós buscamos as homenagens, os elogios, os títulos, como uma forma de reforço, até como uma forma de estímulo. Mas nós sabemos que não é por aí. O reconhecimento social, ele só atesta, mas ele não gera a virtude. O reconhecimento social demonstra
uma confiança, mas não autentica. Muitos pensam que o aplauso autentica a virtude. O aplauso é apenas um voto de confiança. O aplauso é um momento que a comunidade está dizendo: olha, nós confiamos em você e queremos continuar confiando. Mas não nos oferece verdadeiramente o atributo, o poder, a característica, o dom. Reconhece, mas não dá. Fortalece, estimula, mas não proporciona. Muitas vezes o indivíduo tem um dom mediúnico e continua trabalhando, e chega um momento que a sua mediunidade desaparece. Ele cumpriu a missão, fechou o ciclo mediúnico. E como ele está habituado ao aplauso, habituado ao reconhecimento, ele começa a buscar outro caminho, o caminho do animismo, dando ao animismo a credibilidade que não merece, dizendo que é do espírito o que não é do espírito, que é dele próprio. Então chega um momento que o indivíduo pode perceber que o seu dom mediúnico ele vai enfraquecer, ou ele vai desaparecer, ou diminuir. E é aí que ele precisa ter a humildade de perceber que não é o dom mediúnico, a sua característica psicofísica, que é o mais importante. Que o aplauso não é o mais importante. Que às vezes ele precisa saber sair de cena. Que o mais importante é a sua intimidade com Deus. O seu refúgio com Deus. Pedro estava em sintonia com Deus, em sintonia com Jesus, em sintonia com espíritos superiores. João, Filipe, os apóstolos. Eles buscavam a essência. Eles não se contentavam com a periferia das virtudes, com o aspecto periférico de uma convivência. Porque eles sabiam que, por mais íntima que uma pessoa pode ser da outra, essa relação vai ser sempre superficial. Ela nunca vai ser nucleica. Ela não vai atingir o núcleo do outro. Só Deus tem esse poder. Nós podemos conviver com uma pessoa há anos e dizemos: eu conheço bem fulano. Você conhece na periferia e não numa intimidade espiritual. É claro que nós podemos conhecer uns aos outros pela oração. Quantas vezes nós percebemos o outro pela oração e percebemos valores, virtudes, situações que no dia a dia, na convivência, não percebemos. A melhor maneira de se conhecer ou de conhecer alguém é pela oração. Quer conhecer alguém? Ore por esse alguém. Quer conhecer bem alguém? Ore por esse alguém. E orar por esse alguém significa, muitas vezes, conversar à distância com esse alguém. Fazendo alguma reflexão sobre o dia de finados, uma das melhores maneiras de orar por alguém, um ente querido que se foi, é conversar com ele. Fulano, como eu sinto falta sua. Como seria tão importante que você participasse desse momento significativo para mim. Como eu aprendi com você. Ter uma conversa franca. Uma conversa emocionalmente envolvente. Fulano, eu quero te dizer coisas que eu não tive coragem de dizer em vida. E até falar de coisas desagradáveis. Você me fez sofrer nisso. Eu senti muito. Mas agora eu vejo que não adianta manter essa mágoa.
E onde você estiver, saiba que você foi importante em outro aspecto na minha vida. Se reconciliar com o adversário, com alguém, significa conversar com esse alguém, pela oração. E eu digo que é impossível não se perceber o retorno dessa conversa. Eu vou repetir, é impossível não se perceber o retorno dessa conversa. Quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. A sensação, os arrepios, aquela sensação de que essa conversa foi ouvida. Essa conversa foi ouvida. Então é sempre tempo de conversarmos com os nossos entes queridos, afetos ou desafetos, desencarnados e encarnados. Muitas vezes nós precisamos dizer coisas para certas pessoas que estão encarnadas e não dizemos por falta de coragem, por falta de vontade ou por falta de confiança mesmo. Orar por alguém é se dirigir ao Pai por esse alguém, mas há um trabalho horizontal que é muito significativo, que é conversar com esse alguém. À distância, longe, encarnado ou desencarnados. Muitas vezes tem muito mais força quando você se dirige a esse desencarnado ou a esse encarnado do que até mesmo diante de uma incredulidade e se dirigindo a um ser superior, que não acreditamos. Muitas vezes as preces que nós fazemos, se dirigindo a um ser superior, tem menos força do que a prece que nós fazemos numa comunicação mental a essas pessoas, quando não temos a fé dessa sintonia com o ser superior. Porque a oração é filha da fé. E ter fé é acreditar que essa mensagem está chegando. Se nós oramos a Deus e não acreditamos que essa mensagem está chegando a Ele, nós não vamos sentir o retorno. Mesmo assim, o Pai nos escuta, o Pai nos observa 24 horas por dia. Mas nós não conseguimos tocar no coração de Deus. Então, nós precisamos aprender a conversar com as pessoas, muitas vezes distantes dela. A conversar com elas. Fulano, o que está acontecendo? Oh, parabéns! Se você tivesse encarnado, você estaria completando tantos anos. Que bom, como é importante a sua história junto à minha. Oração significa comunicação. E não há comunicação verdadeira se não existir a confiança que o receptor vai receber essa mensagem. Que essa mensagem vai ser passada e identificada. Simão Mago significa cada um de nós em nossos talentos. Significa cada um de nós em nossos dons. Mas o que nós estamos fazendo em relação a esses dons? Nós queremos o pagamento? O professor trabalha querendo o pagamento do final do mês? Ele trabalha em função de ter um prestígio social, por exemplo. O profissional trabalha em função de ter reconhecimento. Se ele faz isso, não se tira o mérito dele. Mas ele está buscando migalhas. Quando ele pode buscar muito mais, ele pode alcançar muito mais. Muitas das nossas carências de reconhecimento, de afeto, estão exatamente devido à horizontalidade da aplicabilidade desses talentos. Eles estão a serviço da horizontalidade e não da verticalidade. O que significa isso? Você está trabalhando sozinho, sozinha. Em oração, você está trabalhando e levando muita gente com você. E pode operar muitos milagres, e pode fazer muitas coisas. Pode fazer
o impossível, transportar montanhas. Jesus disse que se tiver um pouquinho de fé, poder transportar uma montanha de um lugar para o outro. Mas o que significa isso? Significa que em oração o indivíduo nunca se sente só. Em oração, ainda que ele esteja no leito do hospital, passando por qualquer tipo de cirurgia, por qualquer tipo de experiência dolorosa, se ele estiver em oração, ele nunca vai se sentir só. Uma coisa é, nunca estamos só. Isso aí, nunca estamos sozinhos. Isso é um fato. Mas será que nós nos sentimos assim? Quando nós estamos sozinhos dentro de uma casa, será que nós nos sentimos sozinhos ou nós nos sentimos acompanhados? Quando estamos em oração, em comunicação, seja por pensamento, por palavras, nós não nos sentimos sozinhos. Até em ler um livro. Você vai ler um livro de um autor que desencarnou. Uma vez eu li um livro de um grande estudioso, jurista, Eli Lopes Meireles. Estudioso e professor de Direito Administrativo. Enquanto nós líamos a obra dele, que fala sobre direito administrativo, ele já desencarnou. Eu achava graça em alguns pontos. Ele escreve muito bem, muito fácil. E muitas vezes nós conversávamos, mas doutor Eli aqui só foi brilhante nisso. E eu sentia as energias. Isso não foi dele. Alguma coisa aconteceu. Quando ele falava assim, entre nós, ou seja, é uma opinião pessoal. Você pode ler um livro de um desencarnado e sentir esse desencarnado ao seu lado. E não distante. Não coloquemos as pessoas distantes de nós. Mesmo encarnadas ou desencarnadas. E ainda que elas estejam distantes, nos aproximemos dela. Que ao reencontrá-las, elas vão dizer, nossa, como eu estava com saudade de você. Estava com saudade da sua energia. Estava com saudade da sua presença. Mas se nós orarmos por elas, essa saudade vai ser muito maior. Quisera que nós pudéssemos ter mais tempo para orar pelas pessoas. Temos mais tempo para conversar com Deus. Fazemos essa psicoterapia divina e que foi o que Simão queria, mas que faltava nele isso. Dons, qualidades, mas que faltava nele isso. Essa sintonia. Dá ao outro o dom do Espírito Santo, ou seja, o dom mediúnico. Isso só se consegue em estado de oração. E aí Lucas diz, então começaram a impor-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Pedro e João fazendo isso. Recebiam a oportunidade de trabalhar mediunicamente, de ver e ouvir os Espíritos. Mas ver e ouvir os Espíritos, para quê? Para aumentar a vaidade? Não. Para aumentar essa sintonia. Nós devemos viver na Terra, mas com um pensamento no céu. Sabemos que tudo isso aqui é importante, faz parte da vida, mas que não vamos, mas que está a serviço do outro. E aí vem a reflexão, como está o nosso patrimônio de oração? Oramos hoje, oramos durante essa semana, mas de que modo? Palavras repetidas? Palavras decoradas? Qualquer palavra do Pai Nosso sem sair do coração? É melhor que não se fale, que não se repita o Pai Nosso, se ele for proferido.
sem sentimento. Ou então que se repita tantas vezes até que chega um momento, ou até chegar o momento em que se vai se falar, começando a palavra pai, se sentindo filho, e se sentindo protegido, e se sentindo diante do poderoso, diante de uma potência, diante de algo que pode tudo. Só em dizer pai. Ou mãe. O que os apóstolos de Jesus fizeram o tempo todo foram dar exemplos dessa sintonia com Jesus. Quando os cristãos cantavam nas arenas de Roma e confundiam Nero, eles buscavam através do hino, da oração, do hino, da canção, a sintonia da oração. E Nero perturbava, à noite queria ver a fisionomia. Eles foram sacrificados e estavam com um sorriso nos lábios. Os cadáveres estavam ali, não com um semblante de terror, mas com um semblante de louvor. Por isso, isso não se consegue com homenagens, com aplausos, com títulos acadêmicos, doutorados, pós-doutorados, mestrados, riquezas, dinheiro, conta bancária excelente. Isso se consegue, essa potência, esse patrimônio, se consegue através da oração. O poder da oração é o poder ainda desconhecido. O poder da oração é ainda o poder desconhecido. Quando nós confiarmos nesse poder, aí sim, a nossa fé, a nossa confiança em Deus será apenas uma consequência. Não vamos fazer força para ter fé, para fazer caridade, para amar o próximo. Nós não vamos fazer força para isso. Isso vai ser consequência. A única força que devemos realmente fazer é a força da disciplina para mantermos essa sintonia. Até chegarmos a não necessitar mais dessa força, dessa disciplina, porque isso já é um estado natural. Aí sim, as nossas orações estarão em nossos atos. Mas eu engano pensar que o trabalho é uma oração apenas. O trabalho é uma oração. O fazer pode ser uma oração, mas não estamos falando dessa oração. A oração do fazer, a oração do trabalhar. Estamos falando da oração do comunicar, do abrir a boca. A oração de abrir o coração e estar em sintonia com essas potências, com essas falanges, com essas comunidades angélicas. Não vamos nem ter essa pretensão em comunidade angélica, mas em comunidade de homens de bem, de mulheres de bem, de pessoas do bem. De pessoas do bem, dos nossos familiares. Não estamos nem a falar dessa comunidade angélica. Nós que estamos ainda no ciclo corpóreo, nesses ciclos de vivências corpóreas, de resgates ainda, estamos muito longe dessa convivência. Mas os anjos estão de olho em nós, é evidente. Estamos a falar de uma sintonia com pessoas que pensam no bem. De espíritos simples, pessoas simples, mas que pensam no bem. Então, são essas algumas das reflexões. Pedro orienta Simão Mago para que se arrependa. Se arrependa no sentido de, olha, muda de caminho, não é esse caminho. Coloque essa potência e multiplique esse talento, percebendo outro caminho, que é o caminho da oração. E certamente ele aprendeu, e Lucas não fala, mas provavelmente a partir dali ele mudou de vida. Se esse homem não tivesse mudado de vida, Lucas não teria citado do jeito que ele citou aqui. Do jeito que carinhosamente
ele narrou. E é evidente que equivocadamente chama de mago, mas não era mago. Os médiuns eram chamados de magos. Quem tinha dons psíquicos eram chamados de magos. Quem tinha telepatia, né? Chamados de magos. Não eram magos. Eram indivíduos portadores de mediunidade, portadores de dons psíquicos, como todos nós temos os nossos dons psíquicos. Então, a reflexão é isso. O que faltou em Simão Mago foi essa consciência de que aquilo que ele queria estava ao alcance dele, ele não precisava pagar nada por aquilo. O reino dos céus está dentro de vós. Isso é muito sério, isso é muito profundo e muito verdadeiro. O reino dos céus está dentro de vós. E esse reino dos céus só vai ser descoberto através da oração. É o caminho para se identificar que o reino dos céus está dentro de nós. Muita paz a todos. Professor Emídio, estão me ouvindo aí? Estou ouvindo. Sim. Pois é, os anjos estão de olho em nós. Achei isso fantástico, né? Saber que temos anjos olhando por nós, né? Então, a lição, o ato dos apóstolos, cada dia me encanto mais no Emídio. Estou encantada com ele. Está me surpreendendo. Estou ficando surpresa, está me surpreendendo. Enfim, palavra agora com Eva, se ela tiver alguma pergunta. Depois, Marisley, Marilda para encerrar. Eu estou bem, achei maravilhosa a palestra, o professor Emídio fala muito claramente, e eu estou começando a conhecer tudo isso agora, né? Eu agradeço muito participar desse grupo de assistência fraterna, desse estudo dos apóstolos. Muito obrigada, gente. Que bom. Esse assunto voltado para a mediunidade, né, é sempre muito interessante. Eu ainda acho que a questão da mediunidade é uma parte aí do estudo, da doutrina, né, e que nós que estamos aí no meio, ainda é o grande desconhecido. A parte da ciência espírita deveria investir mais no estudo da mediunidade para entender melhor, para aprofundar mais e, não sei, desenvolver técnicas mais adaptadas aos tempos atuais. Porque isso aí é um dom que existe muito antes do homem se conceber como homem. Né? Uma sugestão para o professor Emídio, após o término do Atos dos Apóstolos, né? Uma sugestão para ele estudar conosco, com mais profundidade, a mediunidade, todos esses dons, tá bom, professor? O senhor já fez isso anteriormente. Isso mesmo. Aqui é a sugestão também. Obrigado pela sugestão. Fica assim. As faculdades de medicina, de enfermagem, eles estudam, né? Gostam de estudar essa parte aí da questão da espiritualidade, tentar entender por meio de mecanismos, equipamentos, né? A questão da espiritualidade na saúde e na doença, mas também tentar entender um pouco da mediunidade. Já imaginou que fantástico? Você e a Mary, então, as duas enfermeiras aí, podem nos dar orientações, né? Na parte científica, na parte de ciências, vai ser muito bom. Com certeza. Vai sim. Está lançado o desafio. E, Mary, vamos ter que estudar a glândula pineal. O timo. O timo. É isso aí. Os juristas aqui que não entendem nada da paçoca. Então, gente, nossa, quero agradecer, né? Sempre a gente tem assim, um coração tão grato por esses momentos, quando eu não posso estar presente,
meu coração fica choroso. E queremos agradecer novamente ao nosso querido Emídio e que a gente possa, a partir deste momento, valorizar muito mais a intimidade que a gente tem e estreitar mais ainda o nosso laço com Cristo, nos desnudando, podendo conversar com Ele sem reservas, né? Podendo expressar, como se estivesse nu mesmo, na intimidade, sem decorar palavras, sem parafrasear palavras, que as palavras possam jorrar da nossa alma e ir ao encontro dele, que ele já sabe o que a gente pensa, mas é preciso o diálogo, é preciso, quando você conversa e silencia, você consegue ouvir o que ele está nos querendo dizer. Então, eu convido a todos a fecharem os olhos, um sentimento de muita gratidão, de responsabilidade, que todos nós, com maior ou menor grau de mediunidade desenvolvida, que possamos não negligenciar com as orações, porque são elas que vão nos permitir a maior sincronia, a maior harmonia com a espiritualidade, com as falanges mais desenvolvidas, que irão nos proporcionar um desenvolvimento maior. E quanto mais a gente estiver coberta dessa luz, dessas vibrações, a gente vai poder auxiliar de forma mais eficaz, mais amorosa, todos aqueles que nos cercam, e principalmente a nós mesmos. Mestre amado, querido amigo de todas as horas, nós vos agradecemos a oportunidade de mais um dia de estudo do Atos dos Apóstolos, que todas essas palavras hoje ouvidas possam ser assimiladas, que elas possam ficar cravadas nos nossos corações, nas nossas mentes, para que um dia essa árvore, dessa sementinha possa prosperar e frutificar com abundância. A todos, neste momento, vamos fazer uma vibração a duas pessoas queridas, o Maguito e o Dorival, que estão padecendo com o Covid-19, já há muitos dias lutando aí contra essa pandemia, esse vírus. Então, vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, colocando na nossa mente, quem conhece bem, visualizando o semblante de cada um deles e permitindo com que essas orações cheguem até eles. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Me emocionei, gente. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, da prática de todo e qualquer mal, porque só vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que a equipe de Francisco de Assis esteja com essas duas pessoas, esses dois seres humanos, em seus leitos, recuperando-os para a vida. Que a luz infinita da Mãe Santíssima envolva todos os seus familiares em muitas bênçãos de luz e principalmente de muito amor. E humildemente, Mestre Jesus, nós te agradecemos e retornamos a palavra a Maria. Vamos agora, então, continuar aqui
a fluidificação das águas. Espero que todos estejam aí com um copo, com uma jarra. Pedimos ao nosso mestre que coloque neste líquido cristalino todas as bênçãos, todos os lenitivos, tudo aquilo que nós estamos necessitados neste momento para a nossa melhora, para a nossa cura espiritual, mental, física e psicológica. Que hoje nós possamos sair daqui mais responsáveis pelas nossas orações, pela qualidade das nossas orações, abrindo assim o nosso coração para uma sintonia mais ampla, mais harmoniosa com o nosso querido amado Jesus. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Foi lindo. Beijo. Foi lindo. Gratidão a todos. Beijo.